estarmos aqui juntos, Senhor, para te louvar, te exaltar. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor tem nos dado um legado, tua palavra que é Espírito e vida. Através dela nós conhecemos o que está no coração de Deus. Nós conhecemos o seu plano. Sabemos para onde estamos indo. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse falar esta manhã. Possamos estar muito claro, Senhor, da tua vinda. E também nos prepararmos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Vem nos encorajar esta manhã. Oh, não queremos sair a estar amedrontados, mas queremos estar encorajados. Queremos seguir em frente. Senhor Jesus. Amém. Eu falei da amedrontado, porque muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, porque fala muitas tragédias ali, né? Muitas coisas. Mas na realidade, Apocalipse é a revelação de Jesus. Ele mostra o Senhor num aspecto bem diferente dos outros, que fala dos outros livros. Mas por que essa palavra sobre o fim dos tempos? Você está preparado para o fim dos tempos? Não é isso que está escrito em cima? Será que nós estamos preparados? Essa palavra sobre o fim dos tempos é falada em vários pontos da Bíblia. A gente vê isso aí em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, 9, 8, 9 e 11. A gente vê em Mateus, vem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e Apocalipse, que realmente ele fala das coisas, dos acontecimentos do fim, dos últimos tempos, e ele fala detalhes dessas coisas aí. Mas por que essa questão escatológica? Escatologia significa o estudo dos acontecimentos do fim, dos últimos tempos. Por que isso? Na realidade, quando o Senhor falou em Mateus, não tinha intenção de amedrontar. Na realidade, era para nos encorajar. Toda vez que se vai fazer uma construção, tem que haver o quê? Uma demolição quando a casa é velha. Então, essa terra e esse céu, eles foram muito danificados. Nós vimos uma vez aí no domingo, que até o céu foi contaminado pela rebelião de Satanás. E esses acontecimentos do fim que nós vamos ver, principalmente com respeito agora ao início do reino, ele ainda é neste velho céu e velha terra. Mas Deus precisa fazer uma limpeza para gerar algo novo aqui na terra, para produzir o quê? Os vencedores para reinar e uma população nova, sem a influência satânica, nem dos demônios, nem de Satanás. Até que no final ele vai ser solto para causar a última rebelião. Aí vai ser introduzido um novo céu e nova terra. Aí vai ser uma demolição total. Os elementos dos céus vão ser desfeitos e da terra também. Juraci falou da semana passada, não tem vista nessa terra. Ela já está fadada à destruição. Então essa palavra não é para causar pânico, mas é para sermos encorajados. Eu fiquei com a parte mais... Aliás, sempre eu fico com a parte mais difícil. Não sei se é porque eu tenho um cabelo branco, Aí as pessoas podem xingar à vontade, para mim não tem mais problema nenhum. Mas o fato, irmãos, que a gente vê assim, isso é o amor de Deus. Sabe, o amor de Deus para nós, que muitas vezes nós ainda somos tão negligentes com as coisas, com as coisas do Senhor, com a palavra do Senhor. Então, aqui nesse versículo aí que a gente leu agora, então sempre como eu falei, quando você tem um terreno, vai construir uma casa, você faz algo novo, mas quando a casa está velha, você tem que destruir, para construir algo novo, melhor. O reino milenar vai ser algo
Embora eu falei nesse céu, nessa terra, mas vai ser algo maravilhoso. Vai ser um reino de justiça. As pessoas vão viver. Não vai ter mais a influência tão forte do pecado, de Satanás ali, porque ele vai ser aprisionado 1000 anos. E diz que a pessoa que vai morrer ali, vai morrer, quem morre há 100 anos, morre como uma criança. Então o reino milenar vai ser algo tremendo. Mas ainda é nessa velha dispensação. Até vai ser introduzir o novo céu e nova terra, aí vai ser pela eternidade. Então, isso ainda é uma palavra de amor do Senhor para nós. O Senhor nos ama, né? E sempre, irmãos, pode observar, sempre quando ele fala sobre essas questões do fim, ele fala de vigilância. Já percebeu? Sempre quando ele fala de fim, ele fala de vigilância. Porque o intuito dele, vai em Tessalonicenses, fala que, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, fala que aquela destruição ali, principalmente os homens, sabe, não é para nós. Deus criou o homem para quê? Deus criou o homem para recebê-lo como vida e expressar exercer a sua autoridade, ter uma expressão aqui na terra, não foi isso? Amém. Deus não quer destruir o homem, quer? Deus criou o homem com o propósito dele. Nós somos muito importantes para o Senhor. Aqui em Mateus, capítulo 25, ele fala, ele vai no julgamento das nações, para poder introduzir no reino milenar, ele fala aqui sobre os bodes, né? Ele fala assim, deixa eu ver onde é o versículo. Ele fala, porque tive fome. Está aqui o 41. Ele fala assim, isso separa as ovelhas dos bodes. Esse aqui vai ser no período da grande tribulação, para gerar as nações. Vai vir um anjo que vai pregar, e ali, aqueles que ouviram o evangelho, que foram ajudar os pequeninos que ficarem na grande tribulação, eles vão servir como nações no reino milenar. E os outros vão ser os cabritos, aqueles que vão ter a marca da fronte e vão seguir esse um com Satanás. Eles lamentavelmente vão pegar esse destino. Então ele fala aqui assim, versículo 41, foi que eu falei? Foi? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás e seus anjos. A morte eterna, o sofrimento eterno. Mas Satanás gerou umas serpentinhas. Lembra que ele falou lá para a mulher? Eu vou colocar inimizade entre a tua descendência, falando para a serpente, e o teu descendente da mulher, que é Cristo. Então Satanás tem uma descendência. Quando João Batista estava batizando, aqueles fariseus e saduceus, eles recusavam o batismo. Aí o Senhor falou: raça de víboras, filho de Satanás, filho da serpente. Por isso, irmãos, o Evangelho, que tem o poder de mudar a vida das pessoas, está sob o nosso poder. Amém. Um anjo não tem o poder de pregar o Evangelho. Mesmo Cornélio, com toda a sua seu aspecto humano bom e buscando a Deus, ele precisava de salvação, mas só um homem podia salvá-lo. Deus mandou um anjo, porque ele estava na transição da velha dispensação para a nova, para aquele anjo dizer que ele chamasse Pedro para pregar o Evangelho, e preparou Pedro para vir, porque Pedro ainda era muito radical nas suas convicções. Mas um anjo não podia pregar o Evangelho, porque esse poder está na nossa mão. Amém. O poder de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Amém. Por isso, os nossos familiares, se eles não invocarem o nome do Senhor, amém, se eles não crerem no Senhor, eles vão ter o mesmo destino de Satanás e dos seus anjos. Eles se tornaram uma serpente. Nós éramos serpente.
Agora nós somos mudando de esfera, nós mudando do império das trevas para o reino de Deus, por causa da pregação do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus, ele muda essa situação. Todos nós estamos a caminho do lago de fogo, mas agora nós estamos aqui para reinar com o Senhor. Essa é a questão. Então aqui ele fala assim, preste atenção, o capítulo 23, estou vendo até um barulho de fogos, é que está bem inferno também. E os infernos está tudo. Então aqui no capítulo 23, os fariseus e saduceus, eles falam de vários ais aqui, 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus, esses ais eram uma advertência para eles. Vocês precisam mudar. Ai de vós, escribas, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando chega aqui no 29, o último ai, né? Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que vós sois os filhos dos que mataram os profetas. Vocês nem todos eles são filhos dele. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, está vendo aí, ó? Raça de víboras, como escapareis vós da condenação do inferno? Como é que vocês vão escapar se vocês estão fazendo as mesmas coisas? Isso aqui ainda é uma palavra de salvação para eles. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, mas vocês matam, crucificam, açoitam nas próprias sinagogas de vocês, e ainda perseguem de cidade em cidade. Para quê? Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado à terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Isso é uma advertência para eles se arrependerem. Olha o 37. Aí o Senhor aqui chora, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste? Eis que a vossa casa ficará deserta. Naquele momento ele sai do templo. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me verei mais, até que venhas a dizer: bendito que vem no nome do Senhor, que vai ser já no final da grande tribulação. Então, irmãos, naquela hora, o templo, eles adoravam a Deus, que estava com eles naquela hora, Deus saiu do templo. Esta vossa casa agora está deserta. Vocês creem? Mudou a época, mudou a dispensação. Agora nós temos a dispensação da graça. Agora nós somos o templo de Deus. Vocês querem dar agarrado nessas coisas? Aí o versículo seguinte ele fala: desde Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Olha aí, poxa, os discípulos ainda estavam amando aquele templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai acabar com todo o gostinho de vocês. Aí no monte desse, agora eu contei isso aqui. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas são essas? Essas coisas com respeito aos fariseus, que iam mandar, perseguir, matar, e também com respeito à destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e
da consumação do século, que é a escatologia. São esses sinais da vinda e da consumação do século. 3 coisas ele fez a pergunta ao Senhor. E a partir do capítulo 4, ele começa a responder. Ele então responde: veja que ninguém nos engane. Muitas dessas coisas já aconteceu, continua acontecendo, e vai chegar ao máximo na grande tribulação. A coisa aqui é progressiva. E ele lhes respondeu: veja que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo... Assim, antes disso, eu queria só tocar num ponto aqui. Versículo 3, ele fala assim, ó: que sinal haverá da tua vinda e da consumação? Essa palavra vinda é parousia, que representa a presença do Senhor. Quando é que vai ocorrer a parousia? A parousia vai ocorrer um pouco antes da grande tribulação, que são os 3 últimos anos e meio desta era, que vai ter história do povo de Israel. Então, os 3 últimos vai ser a parousia, que é a presença do Senhor. A presença do Senhor, a parousia, vai ocorrer em dois aspectos. Um é um aspecto oculto, quando ele vai vir logo um pouco antes dessa grande tribulação, onde os cristãos vencedores e o filho varão vão ser arrebatados até o trono de Deus. Isso aqui está aqui no próprio verso de Mateus, a gente vê. Vamos ver. Aqui no versículo 27, vamos ver junto. Desculpe, esse aqui, a vinda oculta, está aqui, ó. É quando ele vem como um ladrão, não é isso? O dia do Senhor. Qual é o versículo? Versículo 42, né? Vamos ver o 42 e 43, mostra essa vinda oculta do Senhor. Vamos ler. Portanto, vigiai. Repetindo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quem está falando vosso? Porque é o Senhor Jesus que está falando. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado. Ou seja, a vinda do Senhor vai ser como um ladrão. O ladrão, ele vem na hora que você menos espera, para levar o quê? A lata de lixo? Teu carro velho que não serve para nada? Ele vem para levar as coisas mais preciosas: ouro, prata e pedras preciosas. Isso que nós estamos sendo feitos hoje. Ele vem para roubar você. Será que você tem muito ouro ou prata? Então essa é a vinda oculta do Senhor. Ele vem de uma forma que ninguém espera. Vai começar a ver os arrebatamentos. O filho do varão vai ser levado. Isso é a parousia do Senhor. É no início da grande tribulação. E o outro aspecto da parousia está aqui no 27. Vamos ler. Eu queria um negócio para garganta, ó. O negócio é uma luta. Então vamos ler aqui o 27, ele fala assim, ó. Vamos ler o 27. O 27 fala assim, ó: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso aqui ele está falando para os judeus, que, não é que ele falou naquele versículo que nesse dia, nessa hora ele vai aparecer e os judeus vão invocar o nome do Senhor e o texto vai ser salvo. Outro também está bem aqui, versículo 30, vamos ler o versículo 30. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. Então isso aqui mostra que a vinda do Senhor vai ser oculta. Isso vai ser já no final
da grande tribulação, onde vai haver a ceifa. Se Deus permitir, vamos falar isso aí. Então, continuando aqui, o Senhor começa a falar dos fatos que aconteceram logo depois da sua morte e ressurreição. Começa a acontecer esses fatos, né? Guerras. Então vamos ver o versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. As coisas estão se intensificando, isso cada vez mais. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Esse é um ponto também que eu queria falar para vocês. Sempre que a Bíblia fala em dor, é dor de parto. A dor de parto, a mulher, quando vai chegar no período de ter o parto, ela começa a ficar triste, né? E sabe que vai sofrer. Muitas dores, muito sofrimento. Mas, quando nasce, aqui em João 16, ele fala assim, ó. João 16, 21 fala assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Muitas mulheres morrem do parto. Hoje a coisa está melhor, né? Mas naquela época era mais difícil. Quando você estava para ter neném, aí já tinha que começar a fazer oração 3 dias de antecedência de ressurreição, porque... Então sabe que é chegada a sua hora. Mas depois de nascer o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido algum filho. Então, na realidade, sempre que a Bíblia, quando ela fala em sofrimento, ela fala em dor e de parto. Certo? As dores de parto visam o quê? Visa, como ele fala aqui, de produzir filhos. Nós vamos ver no Apocalipse os 7 selos, os primeiros 4 selos, é o Evangelho, o cavalo branco, depois guerra, fome e morte. Sai tudo junto logo depois da morte e ascensão do Senhor, que inicia esses cavalos. Por quê? Para preparar os homens rebeldes, as serpentes, para que possam receber o Evangelho e serem salvos. Certo? Por isso começa a corrida desde a época da ascensão do Senhor. E ali em Apocalipse, quando começa a pregação do Evangelho, essas coisas ocorrem porque as pessoas ficam mais sensíveis quando a situação está difícil. O Brasil, até um tempo atrás, tinha uma aparência mentirosa de que estava tudo bem. Tudo era escondido, né? Parecia que estava bem, todo mundo estava bem, pouca gente queria saber do Evangelho. Mas agora, nessas crises, você vai falar do Senhor, todo mundo está ali doido para ouvir a palavra. Isso tudo faz parte daquele cavalo vermelho, cavalo amarelo e o Evangelho. Tudo ali é para preparar. Então as dores de parto, aqui no caso, ainda é o princípio das dores, mostrando que desde a época do Senhor até agora, tem havido sofrimento, mas é para poder gerar cristãos, gerar filhos de Deus. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí ele fala aqui no 12, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Desde quando o homem caiu, a iniquidade está se multiplicando. Na época do anticristo, que é essa que achamos praticamente nessa época agora, a iniquidade está no auge. Não é somando, é multiplicando. Né? Então, aí ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse de quase todos, meu Deus do céu, onde estava falando? Eu acho que é 98%. Não é 98 anos que vocês estão aqui, né? Mas, quando a gente vê aquele exemplo que Paulo quer mostrar, que nós estamos nessa carreira, e ele cita ali o povo de Israel,
que deixaram o Egito como nós, quando fomos salvos, estando no deserto a caminho da boa terra, que é o reino milenar, daquela geração de 2 milhões, quantos entraram? 2 vivos. E quantos mortos? José e... são os vencedores, né? Isso é uma figura. Então José e Caleb. Não, dos mortos. Jacó e José era o filho varão, né? A figura que vai entrar. E também só Josué e Caleb. Aqueles que tinham um espírito forte. Essa palavra é para nos encher do espírito. Não é para causar medo, não. É para a gente ser valente. Ser o seu filho varão. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então a tendência hoje, né, as ideologias, todas as coisas é a favor da iniquidade. Tudo é a favor da iniquidade, né? Nós estamos nesse mar. Nós precisamos ser contra isso aí, irmãos. Nós precisamos nos firmar na base e na coluna correta, que é a igreja, coluna e base da verdade. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Daí você pode dizer isso, né? Não como é no passado na religião, te achar dizer não besteira, quem não sabe isso. Mas nós estamos na coluna e base da verdade. Certo? Então nós precisamos ser filho varão. Nós precisamos ser as primícias. Nós precisamos ser os vencedores. Ó Senhor Jesus. Olha aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, essa é a hora de pregarmos o evangelho do reino. Eu tinha feito aí um slide sobre essa questão, mas acho que não vou falar agora não. Só se der tempo. Agora vamos ver o versículo 15, preste atenção. Quando, pois, virdes, quem está falando aqui, irmãos? É João Batista, Pedro, quem é? Isso, é Senhor Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, o Senhor Jesus aqui citou Daniel. Então Daniel aqui, vamos ver agora, entrar agora nas profundezas aqui dessas coisas, né? Então nós vamos ver Daniel, capítulo 2. Eu vou seguindo o passo do gado. Se vocês quiserem ficar comigo até 1 hora, não tem problema nenhum. Mas se quiserem terminar 12 horas, eu termino. Então é o seguinte, ó. Eu vou ler, pai, eu não gosto de falar sem ler, não. Eu gosto só de ler. Porque os irmãos falam aqui que eu leio demais. Eu falei na semana passada que eu não posso ler o Salmo 119 aqui, né? Parece que quando eu estava lá na presbiteriana, eu era presidente da UPH, ou seja, responsável pela como é que chama? Dos homens lá, né? União Presbiteriana dos Homens, sei lá. Aí eu era responsável. E sempre eu via nos anteriores, sempre citava um salmo. Aí eu disse, Senhor, não me deixa escolher o Salmo 119, porque vai ser um desastre. Porque ali, meu filho, vai até de noite e a gente não termina, né? Apesar de ser um salmo muito rico. Então vamos ler e vamos seguindo o passo do gato. É o Daniel 2, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso. Aliás, bom, o que é que aconteceu? Nabucodonosor, ele teve um sonho. Certo? Ele estava pensando, o que vai acontecer depois desse meu reino? O que pode acontecer? Ainda bem que uma pessoa que se preocupa com o futuro. Você se preocupa? Porque o nosso futuro é certo, né? Mas cuidado.
Então, ele estava preocupado e o Senhor trouxe uma revelação para ele, deu um sonho. Mas ele não entendeu, mandou chamar os caldeus, os escribas, os magos né, encantadores, para poder decifrar aquele sonho. Mas ele não queria contar o sonho, porque ele poderia inventar qualquer história, né? Se eles eram esses entendidos mesmo, eles tinham que dizer qual era o sonho que ele sonhou e qual era a interpretação. Já pensou? Quem seria capaz de fazer isso? Ele disse, nós não podemos fazer isso. Só Deus que pode fazer. Ou então vai morrer todo mundo. Mandou baixar o decreto e quando for pegar Daniel, ele disse, por que vão me matar? Porque essa era a estratégia de Satanás. Havia vencedores aí. Ele armou toda aquela cilada para poder pegar Daniel e os três amigos dele. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então ele foi para casa. Aí ele contou para os amigos, vamos orar para o Senhor dessa revelação, senão vão todos morrer aqui. Então, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel. Deus é fiel, meus irmãos. Uma visão de noite. Daniel bendisse a Deus. Nossa, muito obrigado. Abençoado, bendito seja o nome do Senhor que revela os mistérios e tal. E ele então procurou Arioque e disse, vamos levar agora na presença de Dario, de Nabucodonosor, que eu vou revelar o sonho. E Nabucodonosor disse, Daniel, você é capaz de fazer isso? Eu disse, não, mas olha bem, olha que coisa rica aqui. Versículo 28. Daniel não se exalta. Ele sempre, aqui ele estava pregando o evangelho para Nabucodonosor, que se salvou depois. Ele usou aquela oportunidade para dar um testemunho forte. Ele não se exaltou, mas ele pregou o nome do Senhor. Ele exaltou o nome, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as visões na tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiu-te pensamento a respeito do que haveria de acontecer depois dessas coisas. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que é que há de ser. E a mim, olha aqui, e a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Isso é tremendo. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era tremenda, terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34, vamos ler junto. Quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, tal, mas, no final, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E agora vem a interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu tal poder, glória, tu és a cabeça. Aqui no versículo 38. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim se fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, que são os dedos dos pés, que são 10, não é isso? Preste bem atenção. Quantos dedos nós temos nos pés? 10. São os gigantes que tinham 24, né? Não, 12, né? 12 era 24 dedos, da mão com os pés. Mas nós temos só 10. Quanto ao que viste nos pés e dos artelhos, de barro e tal, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste ferro misturado com barro,
como os arteiros dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que existe do ferro misturado com barro e do lodo misturado com do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias deste rei, o Deus suscitará um reino que não será jamais destruído. Lembra aquela pedra? Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqueles quatro reinos são a representação de todos os reinos aqui na terra, encabeçada por Nabucodonosor. Na realidade o reino começou com Nimrod, na Babilônia, e agora Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e o Senhor mostra aqueles quatro reinos como uma história de todo o governo humano, que no final desta era ele vai ser destruído, esmiuçado, para ser introduzido o reino de Deus. Amém. Quem é que faz isso? Uma pedra cortada, né, que fala no monte, né? Sem auxílio de mãos. Ou seja, quem é essa pedra? É Cristo. Quem foi que matou Cristo ali na cruz? Crucificou? O Pai. Para espiar a iniquidade, tratar com os pecados, com a nossa situação, para nos trazer a vida, para nos introduzir o reino, primeiramente em nós e depois na sua manifestação. Aquela pedra cortada sem auxílio de mão é Cristo, que Deus sacrificou pelos nossos pecados. Ele é a pedra que esmiuça. Lembra que o Senhor falou? Quem cai sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquela com quem ela pisasse esmiuçará. Ele é a pedra de base, de fundamento para a edificação da igreja. Ele é a pedra angular que junta judeus e gentios, que somos nós, um povo que não se misturava. Ele também é a pedra de remate, mas ele é a pedra que esmiuça, porque ele vai julgar todas as nações. Todos os reinos da terra vão ser esmiuçados pelo meio do Evangelho, na consumação deste século. E olha, irmãos, que nós estamos muito próximos da 7ª trombeta. O Wesley falou numa mensagem agora, que disse que está havendo uma eleição lá em Israel, certo? E o Natanael tem um concorrente lá que diz o seguinte, que se ele for eleito, ele vai construir o templo. Qual é o sinal da vida do Senhor? A construção do templo, porque Satanás, aliás, o anticristo, vamos ver aqui que ele é a corporificação de Satanás. A igreja é a corporificação de quem? Do Deus triuno. Mas o anticristo é a corporificação de Satanás. Ele vem enganar as pessoas, fazendo como se fosse o Cristo. Ele tem um falso. Não existe a trindade divina, existe a trindade satânica. É aqui na Bíblia. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Tudo para enganar, se possível, os eleitos. É lógico, ali é com respeito ao povo de Israel. Mas também tem muitos que gostam de sinais, eu gosto de sinais, isso aqui. Vou falar isso para não machucar ninguém. Porque, meu Deus do céu, sinais, fogo dos céus. Se não gerar Cristo, nem gerar a igreja, não serve para nada, serve? Não, serve para nada. Não serve para nada. O sinal só serve o seguinte: se ela produzir Cristo, é a igreja. Amém. Se produzir Cristo, é a igreja, crê nesse sinal que vale a pena. Se não, meu filho, vai Satanás, o anticristo e o falso profeta. É isso aqui. E é ele quem muda o tempo. Eu falei isso, foi? Bom, não vamos mais ler isso aqui não. Então essa pedra é Cristo. Então o reino, o governo do mundo. Porque na realidade, quando Deus criou o homem, ele queria governar o homem. Deus permitiu o governo humano, porque o homem, por causa do pecado, ele estava se matando, se destruindo, se mordendo. Deus então só tem um jeito, é colocar um governo humano. Quem matar, morre. Essa era a lei. Governo humano. Por que existe tanta bandidagem aí? Porque quem mata não morre. Estou falando nada, estou só dizendo aí, né? Depois vão dizer que eu estou aí, né? Com as ideologias.
Mas a lei era essa no Velho Testamento: se você matar, você morre. Aí você vai pensar duas vezes, né? Se mata ou não. Bom, vamos ver agora a segunda parte. Meu Jesus. Aqui no capítulo 7, ele fala também, ainda com respeito a essas coisas. Ele fala aqui, agora não foi Nabucodonosor, foi Daniel que teve um sonho. Então eu estava olhando durante a minha visão, 7:2, de noite, e eis que 4 ventos do céu agitaram o mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. O primeiro era um leão, e tinha asas de águia. Então o símbolo do Império Babilônico era um leão com asas de águia. Quando o versículo 5, quando eu olhava, um segundo animal surgia ali, que era um urso, o qual se levantava sobre um dos lados e tinha nos dentes 3 costelas. O urso ele não é tão feroz como um leão, certo? Mas ele é maligno, ele é feroz. E ele se levanta sobre um do lado, porque o Império Medo-Persa, são 2 reinos que se juntam, mas no final prevalece o Império Persa. E ele tem 3 costelas. Esses reinos ele quer destruir carne. Aquelas 3 costelas era a Babilônia, que ele destrói depois, o Egito e também na Ásia Menor, ali. Então essas 3 costelas representam isso. Depois disso, ele vê um 4º animal. Já falei, nós vimos o terceiro, né? Versículo 5. Aí saiu agora um terceiro animal. Aliás, onde é, hein? É o 6. Semelhante a um leopardo, que tem 4 asas de ave, né? E tem 4 cabeças. O que significa isso, meu Jesus? Essas 4 asas representam a velocidade. Isso aqui é um império. Vai falar mais na frente aqui, é um império grego. Isso aqui, irmão, menos de 300 anos, o Senhor dá claramente é o império grego, o império persa, que o Senhor fala tudo na sua palavra. Então ele fala assim. Então, onde é que eu estou, hein? 6. Então aquele era semelhante ao leopardo e tinha 4 cabeças. Depois apareceu um feroz ali, um outro animal, né? Ele era terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Qual era a parte da imagem que tinha ferro, não tinha? Era o Império Romano, o qual tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, que tinha 10 chifres. Lembra os 10 dedos da estátua, 10 arteiros? Eles tinham 10 chifres. Olha aqui a semelhança. Então, o primeiro animal é a Babilônia. O segundo é o Império Medo-Persa, aquele urso que se levanta para um lado. O terceiro, com 4 asas, é o Império Macedônio. E o quarto é o Império Romano. Estando eu a observar os chifres, eram 10 chifres, 10 arteiros. Enquanto eu estava observando os chifres, que entre eles subiu um pequeno, olha aí, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência, ele blasfemava. Esse aqui esse aqui é o anticristo, é a corporificação de Satanás. Certo? Então aqui ele fala, versículo 17: estes grandes animais são 4 reis que se levantarão. 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Isso aqui é com respeito ao anticristo no final da grande tribulação, dos últimos 3 anos e meio. E prevalecerá contra eles. Certo? Versículo 23. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra,
o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pesará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, que é o povo de Israel, também os cristãos, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E vai tirar a questão do sacrifício, né? Os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente vê isso aí lá, que é os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Mas, eu quero mostrar, irmãos, mesmo diante desse governo, essa destruição, as nações acham que fazem o que querem. Poderio. Mas, aqui no meio existe um trono de Deus. No meio dessa confusão toda, olha aqui o versículo 9. Continuei olhando até que foram postos tronos. Tronos, olha aí, não é um trono não, tronos. Né? E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono era um chama de fogo. Fogo representa o quê? Santidade. E suas rodas eram de fogo. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Isso aqui é já no capítulo 20, no final da grande tribulação. Essas nações vão todas ser julgadas. Não pense que ninguém escapa do Senhor, irmão. O momento é nos arrepender. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite. Isso aqui foi dentro desses acontecimentos aqui das nações. E eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é esse aqui? É Cristo, quando ele ascendeu aos céus para tomar posse do reino. E foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais destruirá. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão reinos e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Quem são esses santos? Nós, eu e você. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno. Então, irmãos, isso é uma palavra de conforto para nós, é ou não é? Muita destruição, mas tem muita glória aqui também no meio. Na Bíblia existem 2 livros para encorajar o povo de Israel na época que eles foram cativos para a Babilônia. Eles estavam cativos em Babilônia, como Daniel aqui. Aí depois o Senhor manda chamar para a reconstrução do templo. E eles começaram a construir, teve muita inimiga ali, muita perseguição, tal, eles acabaram esfriando e não construíram. Aí o Senhor mandou 2 profetas para encorajar. Quem são eles? Ageu e Zacarias. 2 profetas que têm 2 maneiras diferentes de encorajar. Você tem, qual é que você acha melhor? Zacarias ou Ageu? Zacarias é aquele que diz assim: olha, Deus ele não é por força nem pelo poder, é pelo meu espírito. Pode ficar tranquilo aí que é meu espírito que vai agir, vai, né? Aí ele mostrou aquela árvore lá, aquela azeitona, né? Que chama aquela oliveira, produzindo ali azeite naqueles tubos, suprindo ali as igrejas. Fique tranquilo, né? Isso é muito bom, né? Mas tem um outro lado que é Ageu. Vocês precisam se voltar para edificar a casa de Deus. Porque se vocês trabalharem
nesse mundo, o dinheiro de vocês vai entrar no seu bolso, vai sair para um saco furado. Você vai gastar dinheiro com remédio, hospital, não sei o quê. Qual é melhor que você acha? Todas são boas. Tudo é para nossa. Então, mesmo as palavras negativas é para nos encorajar. Isso é a misericórdia de Deus. Só que a gente gosta de ver só as coisas boas, né? Então, isso aqui é para a gente ver que tem coisas ruins e coisas boas. Vamos ver agora o slide aí que eu fiz. Isso aí mesmo. Olha aí, isso aí foi o que eu montei, viu? Pesquisei na internet e montei isso aí. Foi boa, né? Não dava tempo, era só uma montagem. Mas olha bem, essa aqui é a estátua não sonhou. A cabeça de ouro, o peito, os braços de prata, o ventre, os quadris de bronze e as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. E aqui nós temos, e aqui a gente vê, ó, o Império Babilônico é a cabeça de ouro, está vendo ali? Ele corresponde ao capítulo 7, ao leão com asas de águia. Está vendo aqui, ó? Então, vocês estão vendo? Amém. Estão só crendo mesmo, né? Eu achei que fosse dar certo aqui, ó. Bom, aí logo em seguida vem o Império Medo-Persa, esse aqui. O Império Medo-Persa, ele é representado aqui pelo... Cadê? O Império Medo-Persa é representado aqui, é o freio e os braços de prata. No capítulo 7, ele corresponde ao urso, não é isso? Que levanta sobre um dos lados. O capítulo 9, nós não lemos porque já estamos avançados. O capítulo 9 ele fala do carneiro e do bode. O carneiro é um carneiro feroz que representa o Império Medo-Persa. Esse carneiro tem 2 chifres, e um maior do que o outro. Porque um é o Medo e o outro é o Persa, que permanece é o Persa. É como o urso, tem 2 lados, mas ele permanece com um lado, que é a Pérsia, né? Afinal acaba com a Pérsia dominando. Então, ele corresponde ao carneiro lá no capítulo 9. Meu Jesus! Isso é a grande tribulação. É a minha posição aqui. Aí depois o Império Greco-Macedônio. O Império Greco-Macedônio é representado pelo ventre dos quadrinhos de prata, representado por aquele animal que tem as 4 asas e representado aqui pelo bode. Aí ele fala que esse bode ele tem um chifre só, que é Carlos Alexandre o Grande. Aí ele vem com toda a fúria e destrói o carneiro. E você lê isso aí, hein? Lição de hoje. Aí você lê o capítulo 9. Aí ele destrói o carneiro, mas logo depois, aí a glória dele para o mundo todo, mas logo depois ele morre. Com 32 anos parece ele morre. E no lugar daqueles chifres surgem 4 os 4 generais dele, dividindo o mundo em 4 generais. Um deles acaba dando lugar a um pequeno chifre, que é uma figura do anticristo. Isso aconteceu lá no livro de Macabeus. Ele se revoltou e fez tudo que o anticristo vai fazer em figura. Então, ele é uma típica epifânia. Então, aqui nós temos aqui isso aqui era para você poder tirar uma foto, né? Mas você procura na internet, Pronto. Vamos ver agora. Vamos ver agora o que, meu Jesus? Bom, eu vou ver agora o capítulo 7, o capítulo 9. Vamos mostrar o gráfico aí do capítulo 9. Vamos ver aquele que tem as 7 semanas. Vamos ver agora as 7 semanas. A barriga de vocês está roncando? Olha, ainda estou no começo, ainda está, são 11h53. Por isso que eu digo, a grande tribulação é agora, né? Se vocês querem aumentar a fome e comer bem depois, daqui a uma hora tem, senão a gente encerra aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos as 70 semanas. Vamos ver aqui capítulo 9, versículo... Olha quanta revelação Daniel teve. Irmãos, isso aqui já era para o povo de Deus perceber todas essas coisas. E nós hoje temos tudo isso aí, irmãos, para a gente nos prepararmos. Capítulo... Vamos ver aqui o 24, presta bem atenção. 70 semanas, 9 e 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, preste atenção, agora começa. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, desde a saída da ordem, até lá em Neemias, né? Para edificar a Jerusalém, não é o templo, Jerusalém, até a sua conclusão, são 7 semanas. E daqui até o ungido, o que está ungido? Aqui, até a morte do ungido, 62 semanas. Estou repetindo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Essa semana é semana de anos, certo? É uma semana de dia, semana de anos. Então 7 semanas são 49 anos. As praças e as circunvalações dos muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Realmente foi muito difícil nessa edificação, muita dor de cabeça. Então, a história mostra que o templo, desde quando foi dada esta ordem, até a construção do templo, até terminada, o templo não, a cidade, os muros, foram exatamente 49 anos. A história mostra isso aí. E daqui até a vinda do Senhor, até a morte do ungido, ele fala aqui, para expiar a iniquidade, foram 62 semanas. Dá quanto? Isso é bom, né? Daí minha cabeça não dá não. Sabe, versículo agora 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, está aí no quadro. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é este príncipe? É Tito, certo? Tito, que também é uma figura do anticristo. E o seu fim será no dilúvio. Aí ele já passa aqui para o anticristo. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Agora ele entra com o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sob a asa das abominações virá o assolador. Aqui tem um mistério. Certo? Então, a última semana vai ser dividida em 3 anos e meio. Aqui, nos últimos 3 anos e meio, vai surgir o anticristo. Primeiro, ele é uma pessoa muito pragmático, que conhece muito empresas e negócios, e vai dar a solução para todos os problemas, que vai resolver o problema do mundo, mas tudo é mentira. Então ele, além dessas pessoas, fala muita coisa assim, pode olhar que tem a coisa do diabo lá, né? Que é mentira, o pai é mentira. Então, os primeiros 3 anos e meio, aí vai haver paz, vão fazer paz com o povo de Israel, e vão edificar o templo. Olha, estão falando de edificar o templo. Aí vão edificar o templo, e aí, no final dos 3 anos e meio, ele é morto. Acho que vai dar tempo de ler aqui, não sei. Ele vai ser morto. Quer fazer pergunta? Eu ia dizer que não pode fazer pergunta, não. Ainda bem que não. Bom, aí ele vai ser morto. Aqui nesse sítio, ele vai ser morto e vai ressuscitar. Só que não é a ressurreição. Na realidade, vem o anjo do abismo. Nós vamos, acho que não vai dar para ver, que é o César Nero, que morreu, vai entrar nesse corpo e vai se tornar o 8º César, o 7º que se torna outro, vem o 5º. Tem uma história lá que tem lá em Apocalipse, no capítulo 17. Também a gente não vai entrar em detalhes, mas mostra que tudo é mentira, tudo é falso, e ele vai achar que ele é Cristo. Ele vai se fazer de Cristo, e agora com a ressurreição, e muitos poderes e milagres que Satanás vai colocar sobre ele. Aí é que as pessoas vão dessa. Então, tudo isso, irmão, mostra que aí vem aqui, nos últimos 3 anos e meio, começa a grande tribulação e o reinado do anticristo. Agora vamos entrar em Apocalipse. A gente conclui isso. Estão entendendo, meus jovens? Pelo menos você está assustado, né?
Então nós vamos ver agora em Apocalipse. Apocalipse, como eu falei, é um livro que trata dos fins dos tempos. E com detalhes, certo? Com detalhes. O Gleito falou hoje ali do capítulo 5 de Apocalipse. Ali no capítulo 5 de Apocalipse, havia um trono, né? Ele viu um trono, João. E ele viu, ele estava lá no céu em espírito. João estava lá no céu. Ele não estava na terra, olhando na janelinha, não. Quando ele entrou em espírito, entrou no céu e ele viu o trono de Deus e os anjos lá. E ele pergunta lá, os anjos perguntam, quem é capaz de abrir esse livro com seus 7 selos? Ali ele fala assim, que aí ele chora, começa a chorar, não viu ninguém digno. Mas aí o anjo fala assim, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí a gente vê o cordeiro como tinha acabado de morrer. Quando João teve aquela visão, ele estava praticamente no final do 1º século, mas ele viu o cordeiro que tinha acabado de morrer. Ali ele pegou aquele livro, é o livro de todo o plano de Deus no Novo Testamento. Tudo que vai acontecer está naquele livro. Aquele livro era a pasta da economia de Deus. E Cristo ali era um ministro que ia levar a cabo esse ministério. Ele era a única pessoa capaz de tomar aquele livro e abrir os seus 7 selos para desvendar. E quando ele abre, não só desvenda, mas a coisa acontece. Ele então pegou o livro e começou a descrever. Ele tinha 7 selos. Esses selos, o conteúdo dos selos é o conteúdo do livro. À medida que ele vai desvendando o selo, o livro vai diminuindo, vai ficando pequenininho, até consumar todo aquele negócio ali. Portanto, aquele livro da economia de Deus que está aqui, ele conta a história desde a ascensão do Senhor Jesus, o início da igreja, até a consumação do século, aliás, não a consumação dele, mas até a eternidade. Certo? Então vamos lá, vamos agora aos selos. Então o Senhor vai abrir o primeiro selo, presta muita atenção. Vamos tirar esse quadro. Vamos botar o outro quadro que fala aí do selo. Pronto, olha aí. Pois é, isso eu peguei também na internet. Certo? Então vamos ver aí os 7 selos. Então, olha bem, o primeiro selo é um cavalo branco. E o seu cavaleiro estava lá, né? Ele fala assim, o primeiro, onde é que está? Eis um cavalo branco, versículo 2, capítulo 6. Eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem é esse cavalo branco? Todas as evidências mostram que é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. E ele com um arco, significa que a flecha já foi lançada, ou seja, o Evangelho já saiu através de mim e de você, para poder introduzir o reino. Aí logo depois tem o segundo selo, que é um cavalo vermelho, que representa a guerra. O terceiro selo é um cavalo preto, que representa fome. A guerra sempre acompanha de fome. E o resultado da fome? Estou morrendo de fome, vai morrer mesmo. Aí vem o quarto selo, que é o cavalo baio, amarelo, que representa a morte. Esses 4 selos são abertos ao mesmo tempo. Na hora que o Senhor Jesus é arrebatado e começa lá inicia a igreja lá em Pentecostes, aí começa a corrida da pregação do Evangelho, na mesma hora começa a guerra e as coisas vão se intensificando, e é o princípio das dores que está sendo gerado Filho de Deus. Esses 4 cavalos, eles vão correr, vão chegar na última semana de Daniel, vai e morre aqui, que é o início, que é o reino milenar. Até o reino milenar, essas coisas vão piorando. Certo? Aí depois ele abre agora o 4º selo. Aliás, o 5º selo. Ele abriu o 5º selo. E o 5º selo fala... Vamos ver o quadro seguinte ali. Olha aí. Dá para você ler? Meu Jesus.
Está igual aquele dos congressos que mostram nos slides, nem com binóculo a gente consegue ver. Mas nem para mim aqui que fica meio porrado. O quinto selo é o clamor dos santos martirizados. Eles vão clamar. No quinto selo, ele clama. Esse quinto selo vai ser aberto próximo agora. Pode ser já não abriu. Próximo à grande tribulação. Os santos que morreram, ao longo desse tempo, eles vão clamar: Senhor, até quando nos vingará a nossa morte? O Senhor não fica aí, mas um pouquinho, até completar o número dos que vão ser mortos. Na grande tribulação vai morrer mais gente para poder completar esse número de vencedores. Deus precisa de uma quantidade X de vencedores para a balança desequilibrar. Certo? Então, o quinto selo é esse aí. Aí, como resposta ao quinto selo, o Senhor dá início ao sexto selo. Aí vem aquele trovão e grande. Aqui começa o início da grande tribulação. Vamos lá, o quadro anterior. Então, vamos lá. O quinto selo ocorre aqui. Já no início, está vendo aqui, ó, 3 anos e meio e os outros 3 anos e meio da grande tribulação. E aqui começa o reino milenar. Então, aqui é no começo da vinda do Senhor. Há 2000 anos, esses 4 cavalos estão correndo. Agora, nessa proximidade, o quinto selo vai ser aberto e os anjos, os santos martirizados, vão clamar. Aí o Senhor, em resposta, manda o sexto selo. Aqui está muito longe, mas bem aqui pertinho. O sexto selo é um terremoto e escurece, vai ser um terror tremendo. Só, irmãos, antes de acontecer o sexto selo, o filho varão, e nós vamos ver aqui se descendo, o filho varão e as primícias vão ser arrebatados. O filho varão representa os vencedores mortos, as primícias são os vivos. Então, aqueles hoje, nós que vamos estar, nosso desejo é esperar o Senhor até a sua vinda, né? Nós não queremos passar pela grande tribulação. Deus é tão bom que não vai permitir que a gente chegue a entrar nessa questão da grande tribulação. Aí, quando começa agora o sexto selo, vem a cascata, sétimo selo. E o sétimo selo, o conteúdo do sétimo selo são 7 trombetas. Aí começa a trombeta 1, trombeta 2, trombeta 3, trombeta, e a cara assim. Aí quando chega na 7ª trombeta, aí vem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é com respeito às 7 taças, que é o julgamento das nações, daqueles que têm a marca da besta, certo? Então, primeira trombeta vem logo em seguida. A 4ª trombeta, quando chega aqui, antes daqui da 6ª para a 7ª trombeta aqui, no início da 7ª trombeta, vem a messe, como é que chama? A colheita. Todos os cristãos, né? Os que passaram todo esse período aqui, vencedor ou não, eles vão subir aqui para o tribunal de Cristo nos ares. A parousia não mostrou aqui, né? Mas ela começa bem aqui. Aqui, ó. É lógico que isso aqui começa lá em Cristo, 2 anos atrás, 2.000 anos. A parousia começa um pouco antes aqui onde os cristãos, né, vão ser. Aliás, começa aqui, né? Aliás, desculpe aqui. Arrebatamento, nos últimos 3 anos e meio, no final aqui, começa aqui, ó. A vinda do Senhor e prossegue, tá certo? Então, vamos ver agora o que é que vem logo em seguida. Aí vem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, preste bem atenção. Vamos ver aqui no capítulo. Olha aqui a 7ª trombeta. O que é que está aí? A versículo 8, não é isso? Sim, vamos ver a primeira trombeta. A primeira trombeta, até a 4ª trombeta, são fenômenos que vão ocorrer com respeito à terra, certas coisas que existem aqui. Então ele fala assim, ó, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo de mistura, e foram atirados. Vamos ver agora esse gráfico aí, pronto aí. Então a primeira trombeta, lá em cima, 1/3 da vegetação é destruída. Logo em seguida vem a segunda trombeta, 1/3 da vida. Como é que está aqui? Dos oceanos, né? E barcos vão ser destruídos.
Na terceira trombeta, 1/3 das águas doces vão ser destruídas e os animais, os peixes. A quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua, tal, vão ser danificados. Mas, quando ele vai entrar na quinta trombeta, ele fala assim: ai, 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 por causa das 3 outras últimas trombetas. Esse ai, ai, ai. Os 3 ais são as 3 últimas trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, porque vai tratar exatamente com os homens. Não é mais agora a terra, agora os homens vão experienciar a ira de Deus. Uma vez um pastor me diz assim: Paulo, sabe o que é a ira de Deus? A ira de Deus é como uma mão de Deus que está interrompendo o fluir de um rio. O rio está vindo aqui, aí coloca aqui a mão, ela começa a subir, aí começa a correr aquela montanha, e a mão dele está segurando. Mas, agora na grande tribulação, essa mão vai sair. Deus tem apurado tudo isso, irmãos. Criou eu e você para receber as suas vidas. E muitos desprezam, porque preferem seguir a Satanás do que o Senhor. Deus não se regozija com isso. Todos esses problemas que vêm agora com o homem, porque o homem rejeitar não é porque Deus, porque rejeitar vai sofrer o juízo. Porque rejeitar essa salvação, e até mesmo aqui nas nações que tem a marca da besta, aqui eles falam que Deus ainda esperava que alguém se arrependesse. Certo? Então vamos, a quinta trombeta então começa. Vamos ver a quinta trombeta aqui. Preste atenção. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, o 9, né? Uma estrela. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Que estrela é essa que caiu do céu da terra? Aqui não dá tempo, né? Lá em Tessalonicenses 2, Paulo fala que o anticristo ainda não se manifestou. Por quê? Porque tem algo que detém. Quem é esse que detém? Somos nós os vencedores, irmãos. Nós que temos a verdade. Nós que estamos segurando ainda. Por isso que Satanás. Mas quando nós formos arrebatados, aí ele vai fazer a festa aqui. O anticristo vai aparecer. Então, o que é que ele está falando aqui? Aí ele desce para a terra, porque aí vai haver uma luta. Gabriel e nós vamos lutar e derrubar, jogar Satanás para a terra. Aí vai ficar furioso aqui na terra, vai perseguir a mulher. E nessa hora foi dada a chave do abismo. Quem é que mora no abismo? Lembra dos porcos? Aquela legião de demônios? Ele foi para os porcos, foi para onde? O abismo. A chave do abismo agora foi dada para Satanás. Quem tinha era Deus, ele deu para Satanás. Ele abriu a chave do abismo. O que é que sai lá de dentro? Demônios. E sai aqueles gafanhotos terríveis. Gafanhoto que diz assim: você não pode fazer nem dano às árvores, nem às vegetais, você vai fazer só aos homens. E eles começam a... E outra coisa, não pode matar. Durante 5 meses os homens vão sofrer. Mas ele fala, antes disso ele manda selar aqueles para ter o selo de Deus, que é o povo judeu. Eles vão ser selados para não serem martirizados por esse Deus. O Senhor está sempre nos protegendo, o Senhor está sempre nos guardando. E eles então vão causar um tremendo dano àquelas pessoas que têm a marca da besta. Então o quinto selo é um ai que vai atingir o homem diretamente. Depois vem o sexto selo. Que é o sexto selo? O sexto selo são os cavaleiros. 200 milhões de cavaleiros. Você lê isso aqui em casa, que não dá mais tempo. São 200 milhões de cavaleiros para massacrar o povo de Israel. Certo? E o sexto selo, aí eles têm cavalos que da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. E a cauda é serpente, causando morte. Quem está na frente ali, eles morrem. Aquele fogo, vocês veem isso aqui, hein? Fogo, fumaça e enxofre saindo da boca dos cavalos, destruindo. Muita morte. Aí, vem agora a 7ª trombeta. É isso que eu quero mostrar. Presta bem atenção. Vamos ler o versículo 15. Vamos ler, vamos deixar de ficar olhando e pegar a Bíblia e vamos ler.
É o capítulo 11, né? Desculpa, capítulo 11. Vamos ler isso aí. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o rei do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, esses aqui são os anjos mais antigos, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras e que está vindo, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos. Vendo? Chegou o tempo determinado para serem julgados mortos, para dar o galardão aos teus santos profetas e aos santos e aos que temem do teu nome, tanto os pequenos como a grande, e para destruir o que destrói a terra. Então esse sétimo selo, ele mostra vários aspectos. Não é só o aspecto negativo das taças. As taças são juízos de Deus para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, certo? Irmão, agora terminar. Você que quem está com fome? Eu estou com fome. Vocês não estão nem experienciando a grande tribulação ainda, né? Mas você... Vou terminar agora. Então ele fala assim, ó. Preste bem atenção. Então esse sétimo selo, o que é que ele fala? Aqui no sétimo selo vai acontecer muitas coisas. O reino de Deus vai ser... Ele vai tomar posse do reino de Deus. Não é que ele falou aqui? Segundo, ele vai julgar os mortos. Isso tem lá em Mateus, em João 5, 26, por ali, ele fala assim, que o Senhor Jesus ele vai julgar os mortos para saber quem que vai ganhar o galardão e quem vai no juízo no final do reino milenar. Então talvez esses mortos aqui, também para dar o galardão, ou seja, vai ser o tribunal de Cristo, vai ser montado também aqui, tudo na sétima trombeta. Então vai ser montado o tribunal de Cristo para julgar agora os cristãos, tá certo? E também, o que ele fala mais? E também para julgar aqui, né? Ele fala assim, tá os teus santos e os que temem do teu nome. Quem são os que temem do teu nome? Aqui são as nações, tanto os pequenos como os grandes, que vai ser, vai em Mateus 31, 32, ele fala, 25, 32, ele vai falar sobre as nações, os cabritos e os carneiros, né? Que representam as nações, aqueles que vão entrar no reino milenário. Eu falei rapidamente porque não dá muita coisa. E os que destroem a terra. Quem são os que destroem a terra? Satanás. Então presta bem atenção. Então foi o primeiro o quarto trombeta. Aí a sétima trombeta. Aqui, no início da sétima trombeta, vai ser arrebatado, como eu falei. Todos os cristãos que ficaram vão agora subir aqui para o tribunal de Cristo, certo? E aqui começa então as taças, que vai começar a ter um juízo aqui sobre os tumores e tal, eles vão morder, vão reclamar, e eles vão falar, tem lá no capítulo 16, eles vão murmurar, mas fala assim, mas eles não se arrependeram, não louvaram a Deus, que pode mudar todas essas coisas aí. Mesmo assim o Senhor ainda tem misericórdia. Certo? Agora eu vou concluir agora. Vocês me desculpem, mas porque esse negócio é muito importante, né? Então eu não choquei vocês. O capítulo 12 fala assim, ó. Preste bem atenção agora. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não vou entrar em detalhe, essa mulher é a mulher universal, ela envolve todos os cristãos, né? Que as 12 coroas, uma coroa de 12 estrelas, representa todo o povo de Deus no Velho Testamento, que era Jacó, a esposa e os filhos. Então aqui ele representa, essa mulher representa todo o povo de Deus. Vestido com o sol representa os cristãos do Novo Testamento. E a lua debaixo dos pés representa o povo que estava debaixo da lei.
a lei hoje não é exaltada. Está certo? Está debaixo dos pés. Mas olha agora o versículo seguinte. Essa mulher, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Ela está sofrendo as dores do parto. O que é que representa as dores do parto? São os sofrimentos que vêm para gerar o filho varão. Está sofrendo as dores do parto. E ela grita. Grita aqui significa que ela está orando. Quando vier o sofrimento, irmãos, sempre é bom orar. Então nós devemos orar nesse período de tribulações que vem sobre nós. Não precisa grande, ninguém quer ficar grande tribulação. Mas as tribulações que não vêm, nós precisamos orar e depender do Senhor. Maria estava sendo gerado o filho varão. Viu-se também outro sinal no céu. Olha bem, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Então é um dragão grande e vermelho. Ele era uma serpente, agora é um dragão, de tanto comer pó que é o homem. Então um dragão vermelho, porque muito sangue que ele matou. Com 10 cabeças. Essas cabeças aqui são 10, são 7 Césares, 7 cabeças, são 7 Césares. Nome de bastante, né? 10 chifres, e na cabeça, lembra 10 chifres? 10 arteiros, e na cabeça, 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte tal. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações. Esses são os vencedores. Amém. Que no período milenar eles vão reinar sobre as nações. Com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado até o trono de Deus. Já a ceifa vai ser até os ares para o tribunal, mas não vão para o trono de Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Então, o que é que ele fala aqui? O dragão, ele fez frente à mulher. Ou seja, desde que os filhos de Deus buscam a Deus, o dragão, o Satanás, está sempre se opondo para nos desanimar, nos encorajar, nos tirar a nossa mente com ideologias. Isso não acontece, não acontece. Tudo isso é estratégia de Satanás para nos desanimar. Agora, vamos ver o capítulo 3, eu termino. Presta bem atenção. 3 fala assim: vi emergir do mar uma besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas. Capítulo 12, versículo 3 fala: vi um sinal no céu, a saber, um dragão grande vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças diadema. É a mesma coisa ou não? A besta que vi era semelhante a leopardo. Leopardo, a gente ouviu falar em leopardo? Quem é leopardo? É o Império Grego Macedônio. Com pés como de urso. Quem é o urso? O Império Medo-Persa. E a boca o quê? Como de leão. Quem é o leão? O Império Babilônico. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, o anticristo é a corporificação de Satanás. E quem é esse anticristo? Ele é o acúmulo de todo o poder maligno das nações, que é uma com Satanás. Ela é totalmente corporificada naquele homem maligno, que é um com Satanás, que é o próprio Satanás. É o anticristo. Por isso ele tem horror a coisas de religião, quem fala em Deus, quem invoca o nome do Senhor. Ele é a corporificação dos infernos, com todo o seu poderio. A trindade satânica está ali. Para quê? Para causar um dano nos filhos de Deus. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte,
Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, na realidade, uma das cabeças, isso aí está ligado com o capítulo 17, que fala dos César, que foi morto, isso aqui vai ser o 7º César. Aí ele é o 6º César, né? É o 7º César, aí ele morre, e vem do 5º, que é... Não, isso aí, não vamos falar sobre isso aí, que é muito complicado. O fato é que ele é uma verdadeira coisa satânica, maligna, certo? E todo o poder e a eficácia daquele homem está de Satanás. Satanás coloca todo o poder que é para enganar, para causar, para destruir, mentir. Certo? E ela foi ferida. Mas aí, o que acontece? No 6º ser, ele fala que aquele gafanhoto ele tinha um anjo da morte. O anjo do abismo era quem governava. E esse anjo do abismo é o anticristo. O anjo do abismo. Por quê? Porque quando Satanás abriu a porta do inferno lá das profundezas, saiu os demônios com aqueles bichos lá todinho, e sai o anjo do abismo. Ele entra naquele corpo mortal, que é aquele César que foi morto, e ele surge, e todo mundo vai achar que é Cristo ali, certo? E por isso que ele é chamado também a besta que veio do mar, que veio do abismo. Ele, na verdade, é uma tremenda mentira, falsidade, bandidagem que pode existir nessa terra. É a corporificação dele ali. Todos os poderes malignos desse mundo terrível, desses governos, desse universo aqui, que só pensa em si destruir, é um com Satanás. Tudo que não presta está incorporificado naquele homem, além dos poderes de Satanás, e a própria corporificação de Satanás está nesse homem. E ele vai surgir exatamente aqui. Onde é que está? Aqui na 3 anos e meio. Aqui no outro gráfico. Ah, não é aqui mesmo, não é aqui mesmo, aqui, ó. Ele surge aqui, ó, na última metade aqui, ele é morto, e esse espírito será da província anjo da morte, ele entra nesse corpo e ele ressuscita, e ele vai então causar uma tremenda destruição em tudo que se chama Deus. Ele blasfema, ele mata, ele destrói, ele obriga, e diz que a imagem vai ser colocada lá no templo de Deus, e essa imagem vai dar fôlego de vida, e ele vai falar e vai causar morte naquelas pessoas que não adoraram. Como é que pode isso? Uma imagem, e as pessoas vão adorar quem? Satanás. Eles estão adorando a Deus, estão adorando a Satanás. Então, irmãos, é muita coisa. Eu tentei só resumir isso aí para vocês. Essas coisas não é para nós, é lógico, né? Mas isso aqui diz, irmãos, que nós precisamos ser esses que vão subir aqui, ó, antes da grande tribulação. Não queremos ser também esses que vão estar aqui antes dessas taças que vai atingir as serpentinhas. Mas nós queremos ser esses daqui, porque quem está aqui vai passar por essas coisas todinhas, essas tribulações aqui, esses trombeiros. Entendeu? Isso é amor e misericórdia de Deus. Não vamos perder tempo investindo nessa terra, gastar o nosso tempo, vender o nosso sábado e domingo. O único dia que nós temos para nos reunir, para estudar a palavra, sábado e domingo, aí você está totalmente envolvido pelo mistério da iniquidade. Olha, quando eu me formei com medicina, eu tinha muito futuro, não tinha? A mamãe me deu um carro. Eu digo, eu não quero um carro. Mas pode, né? Eu digo, porque eu sou médico. Não é possível que eu vou terminar a medicina, estou estudando, não vou poder dinheiro comprar um carro? Fica para minha irmã, não quero não. Mas, irmãos, eu resolvi não ligar muito para essas coisas, não. Eu não ligo para dinheiro, para essas coisas, mas eu ligo para o Senhor. Para a sua economia. É a única realidade. É a única verdade que existe, irmãos. É a igreja que sustenta esses testemunhos aí. Não perca seu tempo investindo nesse mundo caído e maligno. Não tem chance para ele. Não existe, se não existe, vai ser novo céu e nova terra, o Senhor vai destruir. Está lá em 2 Pedro.
Capítulo 3, ele fala que os céus e os seus elementos vão ser totalmente derretidos com calor. E a terra, todas as coisas que tem lá vão ser derretidas para sair de um novo céu e nova terra, porque não serve mais. Assim como a carne do homem não tem jeito, esse céu e essa terra não tem mais jeito. Não perca tempo comprando sítio, nem me fala lugar para ninguém. Não vale a pena, não você alugar dos outros. Vai dar dor de cabeça, preocupado lá com sítio, não sei o quê. Casa. Irmão, se tem uma casa simples, um lugar para você morar com seus famílias, viver, viver a vida da igreja, desfrutar do Senhor, estude a palavra, ganhe mais, cresça em vida. Essa é a melhor coisa que existe nesse universo. E Jesus é o Senhor. Amém. Dá nem para orar, né? Bom, vamos agora descer para almoçar. Agora vamos espelhar as cadeiras. E nós vamos